Boa tarde, galera. Gênero textual tirinha. Nós vamos ver aqui agora o que esse gênero tem de mais importante. Que agora nós terminamos resenhas e vamos explorar um pouquinho mais aí das tirinhas e compreender toda a linguagem que ela nos faz entender temáticas importantes, que tem a função de fazer a gente rir, mas também pensar e refletir. A tirinha é um gênero textual que remete ao formato de texto. Tirinha porque é como se fosse um recorte de jornal. Tem gente que acha que tirinha é uma das partes mais importantes do jornal. Eu também acho assim. Porque uma tirinha dentro de algum determinado parte do jornal ali é uma crítica, tá? É quase que um meme. Faz uma crítica social, política e às vezes tem a função primordial que é fazer a gente rir um pouco, certo? A tirinha, ela está presente em toda a nossa vida, seja na escola, quando a gente está aprendendo a ler, muitas vezes a gente aprende aí por meio de uma tirinha, quando a gente está aprendendo a interpretar texto, então ela tem funções importantíssimas na nossa vida, né, escolar. Está presente nos exercícios mais difíceis do Enem, compreensão de texto. Quem nunca se deparou aí com uma Mafalda e não sabe as características da Mafalda, muitas vezes fica com dúvida, por que será que ela falou aquilo? Aqui no Brasil, Maurício de Souza é um dos pioneiros. Ele criou muitos personagens famosos, como a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, e cada um deles tem uma característica diferente. O Bidu, por exemplo, é um cachorro muito reflexivo que conversa. Ele conversa assim, só com objetos, mas na verdade, quando ele está na presença de seres humanos, ele não conversa. Esse gênero, tirinha, apresenta normalmente temáticas humorísticas, mas muitas vezes é um humor que leva a gente a refletir sobre momentos sociais, políticos, né? Que leva a gente a uma reflexão profunda. Ela é um gênero composto por linguagem verbal e não verbal. Vamos recapitular. Verbal é quando tem algo escrito, tem palavras, e não verbal quando é imagético, são formados por imagens. Sem palavras, as imagens sem palavras transmitem ideias, transmitem mensagens. Por isso que é importante a gente compreender todos os recursos que uma tirinha tem. Desde os risquinhos em volta da personagem, que mostra para nós a ideia de movimento, até um balãozinho diferente, que você sabe, esse balão é de grito, esse balão é de cochicho. Então, as falas, quando elas são apresentadas, como vocês estão vendo aqui, no meio de balõezinhos, por meio de balões, é possível a gente perceber se o personagem está nervoso ou não, se ele está preocupado ou não, se ele está dormindo, sonolento, gritando, cochichando. Então, os balões são importantíssimos. Por isso é importante a gente observar isso também. Muitas vezes você lê uma tirinha e fala, não entendi, mas começa a observar nesses detalhes, principalmente nos balõezinhos. Vendo aqui também, olha aqui dentro desse balão um ponto de interrogação. Quando a gente fala que a linguagem de uma tirinha é também não verbal, por meio deste balão aqui com um ponto de interrogação, possível a gente perceber que o personagem que está dizendo isso daqui, ele está pensativo e está questionando algo. Então, dá para a gente perceber, isso aqui é quando você já ouviu falar que um ponto quer dizer mais do que 1000 palavras. É isso daí, ó. Lá na tirinha, principalmente, gente. Um ponto quer dizer mais do que 1000 palavras. E a linguagem que é usada, formal ou informal, quando a gente está lendo uma tirinha por exemplo, do Chico Bento, a gente percebe que ele é muito importante para a gente observar a característica dele, que é uma linguagem informal, despreocupada, é uma variação linguística não urbana, uma variação menos preocupada com a gramática, tá certo? Então, conhecer cada partezinha, cada personagem é importante, das características, da maneira como ele conversa, como ele se veste. Então, nós temos que nos preocupar também com esses detalhes, certo? Bom, dando sequência aqui, é possível a gente observar que o Cascão, no primeiro balãozinho, ele está
chorando. A gente vê o número de estrelinhas ali perto do machucado, a gente vê os risquinhos em volta dando ideia de movimento, a gente vê as lágrimas e a gente vê o Cascão chorando. No segundo balãozinho ele aumenta o choro porque parece que a dor aumentou, a gente viu que até o número de estrelinhas ali aumentou. Aí o Cebolinha corre lá, pega a maletinha dele e vai fazer os primeiros socorros, mas o que ele acha? Que o que está incomodando ali não é nem o machucadinho, é o grito, é o berro, é o choro do Cascão. Esses risquinhos aí que aparecem são as linhas cinéticas. Elas transmitem para nós a sensação de movimento que todos os personagens da tira têm. Por quê? Porque a tirinha ela tem uma dinâmica, apesar de ser desenhada. Apesar de ser uma imagem ali, um desenho, uma ilustração, todo esse movimento, se está correndo, se está parado, é possível a gente perceber por meio dessas linhas cinéticas aí, tá certo? E também muito importante que a tirinha ela sempre tem um enredo. E este enredo é a sequência dos acontecimentos, é o que acontece na história. E o enredo ele se divide assim: apresentação. Como que é a apresentação? Complicação. Qual é o conflito vivido entre os personagens? Quais personagens? Aqueles que foram apresentados no início. Clímax. Porque qual que é o ponto máximo, a história máxima que está acontecendo ali? Então, a gente vê aqui nessa tirinha que o ponto máximo é o tibum no meio. Por quê? Porque a Mônica percebe que o Cascão, para ela é o Cascão, ela não acredita que ele vai pular na água. E qual é uma das características do Cascão? O Cascão, muitas vezes, nas historinhas dele, acontece de enganar a gente, que ele vai sair na chuva, que ele vai se molhar, mas muitas vezes é para pegar o leitor. Ali pegou a Mônica. Ela não acreditou. De repente, o ponto alto, o clímax, ele pula na água. Depois, o desfecho. A hora que ela percebeu que não era o Cascão, ela ficou até chateada, porque olha o semblante do olho dela. Tá certo? E a onomatopeia tibum é a escrita do som, do barulho que ele faz quando ele entra na água, que também é um recurso muito utilizado nas tirinhas. Observem aí, então, nós temos uma sequência aí de acontecimentos que, se eu contar do começo ao fim, eu tenho um enredo. Agora é a sua vez. Conte em seu caderno o enredo dessa tirinha em pequeno texto, com apresentação, clímax, conflito e desfecho. E, para terminar, depois do seu texto escrito, eu quero que você me fale qual é a onomatopeia presente aí e que som que ela representa. Tá bom? Um grande beijo, estou com saudade de vocês. Tchau!